E aí pessoal, tudo beleza? Certinho? Hoje o assunto é funções exponenciais. O que são funções exponenciais? São funções reais, né? Vamos falar de funções exponenciais reais, tá? Ou seja, o domínio dela vai ser os reais, e o contradomínio vai ser os reais, e a lei de associação dessa função é do tipo f de x igual a elevado a x. Esse número a é um número real positivo, diferente de 1, e a gente chama ele de base. Tá? Então, f de x igual a elevado a x é a função real exponencial com base a. Por que esse número a tem que ser positivo e não pode ser igual a 1? Vamos lá. Ó. Suponha que ele seja igual a 1. Se ele for igual a 1, se ele pudesse ser igual a 1, seria a função f de x igual a 1 elevado a x. Isso é igual a 1 para qualquer número. Né? Porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então essa função não é exponencial, isso é simplesmente a função constante. Né? E por que esse número não pode ser negativo? Né? Vamos parar para pensar também. Bem, se ele fosse ser negativo, vamos pensar aqui, suponha que o a fosse menos 4. Então, um número negativo. Então, menos 4 elevado a x. Você fala, aparentemente não deve ter problema, né? Mas suponha que x alcançasse o valor meio, porque x pode ser qualquer número real, meio é um número real. Uma potência meio é raiz. Então, menos 4 elevado a meio é raiz de menos 4. Raiz de número negativo não pode ter, né? Então, isso nunca é um número real. Por isso que essa base só pode ser um número positivo e não pode ser 1. Tá legal? Então, com isso, a gente consegue separar o nosso estudo de funções exponenciais olhando para a base de duas maneiras. Né? Essa base pode ser ou maior que 1 ou entre 0 e 1. Então, vamos estudar funções exponenciais olhando para bases de conjuntos diferentes. Né? A gente vai olhar para os exponenciais em que a base A é maior que 1 ou funções exponenciais cuja base está entre 0 e 1. Elas vão ter alguns comportamentos, a gente vai poder identificar o que acontece com a função quando a base for maior que 1 e o que acontece com a função quando a base for entre 0 e 1. Beleza? Então vamos estudar a diferença do comportamento da função exponencial se a base for maior que 1 ou menor que 1. Né? Vamos pegar o exemplo da função f de x, a base é 2, então maior que 1, e a função g de x, a base é meio, portanto menor que 1. Vamos fazer seguindo o seguinte raciocínio. Tá? Eu selecionei alguns pontos para a gente fazer. O ponto menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui a gente vai colocar os valores da função f e aqui os valores da função g. A gente plota aqui no plano aqui, compara o comportamento das duas funções, vê o que a gente pode concluir disso. Tá? Então, vamos começar pela função f, né? 2 elevado a x. Quando x é menos 2, isso fica 2 elevado a menos 2. A potência negativa, né? É a mesma coisa que eu dividir pelo número com a potência positiva. Então, 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2. Então, 1 quarto. 2 elevado a menos 2, 1 quarto. Menos 1, 2 elevado a menos 1, portanto vai ser 1 sobre 2, meio. Meio. 2 elevado a 0, bem, qualquer número elevado a 0 é 1, né? Então, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1 é 2, né? Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, 2 elevado a 1, 2. E agora, o 2 elevado ao 2, 2 ao quadrado, é 4. Então, a gente tem aqui 1 quarto, meio, 1, 2, 4. Vamos achar esses pontos aqui no gráfico e já demarcá-los, né? O ponto menos 2, 1 quarto, portanto, menos 2, 1 quarto, então mais ou menos aqui. Estamos esboçando o gráfico, né? Menos 1, meio, portanto, menos 1 no x vai encontrar a imagem meio aqui no y, esse ponto também está no gráfico. O ponto 0, 1, então quando x é igual a 0, y é igual a 1, vai estar esse ponto aqui. O ponto x é igual a 1, y é igual a 2, x é igual a 1, vai encontrar a sua imagem aqui no 2. E o ponto x igual a 2 vai encontrar seu parzinho y aqui no 4. Então lá em cima.
2 vai subindo até encontrar o seu y correspondente, né? O seu f de x. Está aqui. Esses pontos, então, são parte do gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Se a gente traçar esse gráfico, claramente a gente já vê que a função é crescente, né, pessoal? Ela tem comportamento mais ou menos desse jeito, né, pessoal? Certo? Ela vai para cá, vai para cá. Uma coisa que a gente pode perceber aqui já é que à medida que eu vou diminuindo meus números, né, negativamente, estou indo para trás, eles vão ficando menores, né? 4, 2, 1, meio, 1 quarto. A tendência é que ele se aproxime de zero. Mas ele nunca vai ser zero, né? Tá? Por quê? Porque nenhum número que eu colocar a base elevar ele a algum outro número vai dar zero. Mas ele vai tender a zero. Então ele vai chegar, ficar sempre no número positivo. Né? Sempre acima do eixo. Cada vez mais próximo do eixo, onde seria o valor de x igual a zero, de y igual a zero, mas nunca encostando nele. Vamos fazer agora a análise com a função g de x, igual a meio elevado a x. Bem, meio elevado a x. Quando eu boto aqui menos 2, a mesma coisa aqui, eu inverter, né, e colocar a base positiva. Então vai ficar meio elevado a menos 2, mesma coisa que 2 ao quadrado. Ah, vai dar 4 então. Meio elevado a menos 1, mesma coisa que eu inverter. Então meio invertido vai ser 2 sobre 1, ou simplesmente 2. Qualquer número elevado a zero é 1, então vai estar 1 aqui também. Já pode observar já, né, que parece que sempre o par 0, 1 vai estar lá, né? Se a função é uma função exponencial, né, não importa qual é a base, é um a elevado a x, o ponto 0, 1 sempre vai estar lá. Bem, continuando. Meio elevado a 1 é o próprio meio. E meio elevado a 2 vai ser 1 sobre 2, 1 elevado ao quadrado, que é 1, dividido por 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então aqui é 1 quarto. Então vamos agora encontrar esses pontos do plano. Primeiro eu tenho o ponto menos 2, 4. Então olha só, ele vai começar lá em cima agora, no menos 2, né? O menos 2, 4. Então o ponto aqui, mais ou menos ali. O ponto menos 1, 2. Menos 1 vai encontrar o 2. O ponto 0, 1 já está aqui marcado, né? Então mantém, não precisa nem marcar de novo. Quando x é 1, a função g vale meio. Então quando x é 1, a função g vale meio. Vai dar esse pontinho aqui, ó. E quando x vale 2, a função g vale 1 quarto. Portanto, esse parzinho vai estar aqui embaixo. Então, claramente nesse caso, a função é decrescente, né? Se a gente for unir os pontos, vai ser algo desse tipo, né? Tudo bem? Ela continua crescendo para cá, né? Mas ela é bem alta, ela vai lá de cima, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e ela nunca vai encostar no eixo também, no eixo x, e nunca vai passar para baixo também, né? Porque é o mesmo motivo aqui, né? Ela nunca vai ser algo negativo, né? Então, percebe que os gráficos são bem parecidos, né? Em certo aspecto. Porém, em outro aspecto, eles são bem diferentes, né? De maneira mais clara, podemos ver que o eixo y aqui nesse caso está agindo como se fosse um espelho em relação às duas funções, né? Olha só. Essa parte aqui, ó, é parecidinha, a parte aqui é parecidinha, porém totalmente espelhado, né? A função azul, que é 2 elevado a x, com a base maior que 1, ela é sempre crescente. Enquanto a função g, vermelha, com a base menor que 1, ela é sempre decrescente. Outra coisa que a gente observou é que o par 0, 1, né? X igual a 0, y igual a 1, está em ambos os gráficos. Eu acho que dessas observações a gente pode concluir algumas coisinhas sobre funções exponenciais quando a base for maior que 1 ou quando a base for menor que 1, né? Então, resumindo de novo, né? A função base maior que 1 sempre crescente, base menor que 1 sempre decrescente. Beleza? Então a gente pode verificar algumas coisas olhando para esses dois exemplos.
Primeiro de tudo, né? Se a sua função exponencial tem uma base A maior que 1, essa função vai ser crescente. Né? Olhamos na base 2 ali, a função foi crescente. Isso ocorre com qualquer base maior que 1. Né? E se a base for entre 0 e 1, como no exemplo eu te viu a base meio, então essa função é decrescente. Então, base maior que 1, função crescente. Base menor que 1, né, entre 0 e 1, função decrescente. Uma coisa que tem em comum entre as duas funções, né, se a função for f de x igual a elevado a x, né, uma função exponencial real, sempre o par 0, 1 vai estar no gráfico. Ou seja, quando x for 0, y vai ser 1, sempre. Outra coisa em comum entre eles, entre os dois tipos de base, é que a função nunca vai ter imagem negativa. Tá? Então não importa a base. Né? Se a base for entre 0 e 1, ou se for maior que 1, não importa. Isso, y igual a elevado a x, nunca vai ser um número negativo. Tá legal? Bem, agora a gente pode pensar em multiplicar essa função por algum número. A gente pode pensar em somar também algum número a essa função. Por exemplo, fazer um c vezes a elevado a x, ou a elevado a x mais um número c, ou as duas coisas, né? Fazer um número multiplicando o a elevado a x e somar. Por exemplo, c vezes a elevado a x mais b. E a gente vai poder analisar o que acontece olhando as mudanças que vão ocorrer com os valores da imagem. Vamos fazer um exemplozinho usando o GeoGebra. Isso vai ajudar a gente a entender melhor o que acontece com esses gráficos. É uma coisa bem simples, vamos lá? Então, galera, vamos estudar um pouquinho dessas mudanças que a gente pode fazer no gráfico da função exponencial. Eu botei aqui uma função f de x igual a 2 elevado a x, está o gráfico verde aqui. Né? Você pode ver que ela passa pelo ponto, né, o 0, 1, intersecção com o eixo y, ou seja, x igual a 0, y igual a 1, como a gente já sabia. E é isso aí, né? Tá tranquilo. Vamos apresentar uma seguinte função agora. Eu tenho a função g de x, que vai ser 4 vezes f de x, ou seja, 4 vezes 2 elevado a x. Então eu multipliquei por 4 a função, né? A função f era essa, a função g é 4 vezes a f, ela ficou esse gráfico meio roxinho. Separei aqui também a função h, que é a função f dividido por 4, tá? Essa função aqui cinza. Tá bom? Então olha só, né? A função original a f é essa verde. Quando eu multipliquei por 4, conforme esperado, a função fica acima, né? O gráfico dela fica acima da função original. E quando eu divido, a função fica abaixo. Né? Até aí, conforme esperado. Né? Vamos ver como que essas transformações afetam o comportamento do gráfico de maneira mais detalhada. Ó, quando o x é 0, a gente viu que a função f de x, 2 elevado a x, né, ela tem a imagem 1, passa no 0, 1. Bem, eu estou dividindo por 4 aqui embaixo, ela passa no 0,25, que é 1/4. Né? E quando eu multiplico por 4, a função vai passar no 0,4. Né? Porque 4 vezes 1 vai estar aqui em cima, e 1 dividido por 4 dá aqui, 0,25. À medida que eu aumento de 0 para 1 no x, ó, como é que as funções vão se comportar? Ó, a função de 0 a 1, a função original, ela aumentou da imagem 1 para a imagem 2. Aumentou uma unidade, né? Aqui a função ela aumentou de 1/4 para meio. Aumentou meia unidade só, né? Essa aqui aumentou de 4 para 8. Ela aumentou 4 unidades. Então não é só o valor estar em cima do outro, né? A função multipliquei por 4, a função está em cima, dividir por 4, a função está embaixo. Mas dinamicamente, né, o gráfico vai alterar os valores de uma maneira diferente, com uma dinâmica diferente. Né? Quando eu multiplico a função por um número maior que 1, estou multiplicando por 4 aqui no exemplo, a função cresce mais rápido. Né? Olha só, aqui originalmente, de novo, né, aumentou de 1 para 2, uma unidade só, em y, né, de 1 para 2, e aqui aumentou de 4 para 8, no mesmo intervalo. Né? Imagina que se o eixo x fosse o tempo, passou 1 segundo, a função verde mudou uma altura em 1 metro, por exemplo, essa aqui aumentou de 4 para 8, aumentou 4 metros por segundo. Essa velocidade é mais rápida. Né? Essa aqui foi de 1 para 2, foi 1 metro por segundo. Essa aqui que eu dividi por 4, ó, a velocidade foi mais lenta, foi de meio, foi de 1/4 para meio. A velocidade foi aumentada só, aumentou a altura em meio metro, né, em 1 segundo. Então a velocidade é meio metro por segundo. Então, se eu divido, a velocidade com que eu aumento a função, ela também é diminuída. Se eu
né, por outro lado, multiplico a função por um número positivo, o gráfico da função vai ficar acima, mas além disso, a função vai ser alterada com uma velocidade maior. Ela vai subir mais rápido, né? Ela vai se alterar mais rápido. Tá? Você pode verificar algo do tipo assim também, quer ver? Ó? Vou fazer uma coisa engraçadinha. Já o gráfico, por exemplo, vai começar aqui no zero de novo. Ó. Todo mundo está ali paradinho. Né? Fica vendo, olha só. Fica vendo. Eu vou fazer esses valores alterarem, olha só. Vamos ver como que esses pontinhos vão subir. Vocês vão perceber que a função roxa, o pontinho vai subir muito mais rápido que a função verde, que por sua vez vai subir mais rápido que a cinza. Olha só. A função roxinha está subindo ali já mais rápido. Já disparou um pouquinho mais na frente, já está na... Nossa, está subindo muito mais rápido agora. Sumiu do gráfico já, outro subiu, outro foi depois por último. Tá vendo? Então, a função roxa é mais rápida, né? Ela tem velocidade maior, como a gente já imaginou que fosse ser. Tá certo? Bem, outra mudança que a gente pode fazer no gráfico não é só multiplicar a função, né? Vou apagar essas aqui que a gente já estudou. Mas também a gente pode somar um valor à função original. Essa função aqui, deixa eu dar um zoom out aqui de novo para ficar mais claro, para a gente estar vendo melhor isso aqui. Pronto, né? Tem a função aqui, ó, a função m de x, que é f de x mais 1. Tá, olha só. Ou seja, eu peguei a função f e somei 1 em todos os valores da sua imagem. Lógico, se ela passava aqui no eixo no valor 1, agora passa no eixo no valor 2, porque eu somei 1. Né? Então, você percebe que quando eu somo 1, a função fica acima, mas a velocidade não vai ser alterada, né? Ela só vai ficar mais alta. Tá? Né? Quanto mais alta? 1 mais alta, porque eu somei 1. Se eu somasse, por exemplo, aqui, ó, 2, ó, ela fica 2 mais alta, do 1 foi para o 3. À medida que eu aumento esse valor que eu estou somando na função, f de x mais c. Se eu faço c2, ela está aqui. Se eu faço c2,5, 2 lá para c fica 3, 4, a função m está aumentando à medida que eu aumento o valor de c, aumentando a altura dela mesmo, né? E, logicamente, se eu diminuo o valor de c, a função vai diminuindo. Lógico, quando c for zero, as funções m e f se coincidem, né? Então, é só a mesma função. Tá aqui c igual a zero, opa, c igual a zero. Você não está vendo a f? Cadê a f? Onde está? Ela está atrás da m. Se eu diminuir o valor de c, agora a f ficou em cima, né? Então é isso, né? São alterações no gráfico que a gente pode entender dinamicamente com essa ferramenta, tá? Resumindo a ideia, né? Se eu somo um valor, a função fica para cima, se ela for uma soma positiva, e se eu subtrair um valor negativo, essa função fica abaixo, né? Quando é 2 está acima, se eu faço, por exemplo, aqui menos 2, menos 3, por exemplo, a função está lá embaixo, não dá nem para ver ela aqui embaixo, né? E, por outro lado, se eu multiplico as funções por valores positivos, por exemplo, aqui foi 4, multipliquei por 4, a função fica acima e se altera mais rapidamente, e se eu divido por 4, a função está abaixo, mas ela se altera mais rapidamente, a velocidade dela é diminuída. Tá certo? Bem, essas são as mudanças que você pode fazer no gráfico da função exponencial. Tranquilo? Espero que tenha entendido. É isso aí, galera. Por hoje era isso. Falamos de funções exponenciais, né? Vimos a diferença de o que faz a base ser maior que 1 ou estar entre 0 e 1. Né? A função tem um comportamento crescente ou decrescente. Vimos também o que acontece quando eu multiplico a função por um número, ou quando eu divido a função por um número, ou quando eu somo a função exponencial a um número real. Tá? Vimos o que acontece no gráfico com essas mudanças. Vimos a ideia de que uma mudança multiplicada aumenta a velocidade com que ela muda o gráfico, né? Enquanto somar faz a função subir ou descer o gráfico. Essa ideia é muito importante você ter na cabeça, né, de velocidade, porque estamos falando de taxa de variação. Taxa de variação é uma das coisas mais importantes que você deve levar de um curso de pré-cálculo. Quando você for estudar derivadas, você vai entender muita coisa mais fácil se você entender o que são essas mudanças de taxa de variação quando você faz mudanças na função, tá bom? Então é muito legal que você tenha isso gravado na cabeça, tá? No mais, faça exercícios, como eu sempre digo, tá? Tendo dúvidas, mandem mensagem, que a gente está aí para conversar e aprender juntos. Tranquilo, pessoal?
Obrigadão. Valeu, até mais. Bons estudos para vocês.